Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre sistema muscular. Qual é a constituição do sistema muscular, qual é a função e a importância desse importante sistema para o nosso organismo. O tecido muscular ele é um tecido de origem mesodérmica, ou seja, ele tem origem na mesoderme, sendo caracterizado pela propriedade de contração e de distensão de suas células, o que determina a movimentação dos membros e das vísceras. Há basicamente 3 tipos de tecido muscular: tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. A função clássica do tecido muscular é produzir movimentos corporais, estabilizar as posições corporais. Isso acontece por meio da contração dos músculos esqueléticos, que estabilizam as articulações e participam na manutenção das posições corporais, enquanto que na produção dos movimentos ele converge para a função de movimentos globais do corpo, como por exemplo andar e correr. Ele atua na regulação do volume dos órgãos, por exemplo na contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, que estão denominados esfíncteres. Pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Movimento de substâncias dentro do corpo, como a contração dos músculos lisos, das paredes dos vasos sanguíneos e a intensidade de fluxo. Eles regulam a intensidade de fluxo. Os movimentos lisos também podem mover alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo da linfa e o retorno do sangue para a cavidade cardíaca, para o coração. E atua também na produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor. E grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corpórea. Nós temos essa representação esquemática dos tipos de músculos: o músculo esquelético voluntário, o estriado cardíaco e o músculo liso, que tem ação involuntária. Ou seja, o músculo esquelético tem função voluntária, ou seja, eu comando o movimento, eu digo o instante de movimentar aquele determinado órgão, é claro, numa situação em que não fuja ao inconsciente. Quando há uma reação muito mais provocada pelo nosso sistema nervoso, uma reação de fuga, uma reação de susto, então nós temos aí uma movimentação de defesa do próprio corpo que foge aí à regra geral de movimentação voluntária. Tipicamente aquelas pessoas que têm muita cócegas e chegam por trás e dá aquele toque na axila, que a pessoa dá aquele susto, joga braço para todo lado. Ali é um movimento de músculo esquelético que está estimulando aquela reação, mas muito mais de proteção, de defesa, do que uma relação voluntária. Ele foi algo involuntário. O músculo cardíaco, ele também tem uma reação involuntária, ele independe da minha vontade. Eu não vou dizer o momento em que eu vou fazer a movimentação daquele órgão. Ele movimenta-se independente da minha vontade. E o músculo liso, nós encontramos ele no aparelho digestivo, ele realiza também movimentação involuntária. Por sua vez, é uma movimentação lenta, porque se fosse muito rápido, o que você acabou de jogar na boca, quando fizesse a deglutição, engolisse o alimento, tchau e benção, né? Já estava passando lá do outro lado. Então, não haveria aproveitamento de nutriente. Por isso, ele é uma contração involuntária, mas, por outra via, é uma movimentação fraca, uma movimentação lenta. O músculo liso são músculos de ação involuntária, localiza-se na pele, nos órgãos internos, aparelho reprodutor, grandes vasos sanguíneos e no aparelho excretor. Tem contração lenta e involuntária, isto é, os movimentos por ele gerados ocorrem independente da nossa vontade. Esses músculos são responsáveis, por exemplo, pela ereção dos pelos da pele, aquele famoso arrepio, e pelos movimentos de órgãos como o estômago, o esôfago, o intestino, as veias e as artérias, músculos associados aos movimentos peristálticos e também ao fluxo sanguíneo. Esses músculos estão relacionados a movimento peristáltico, peristaltismo ou peristalse,
e também ao fluxo sanguíneo. O músculo estriado esquelético, ele é inervado pelo sistema nervoso central e como este se encontra em parte sob controle consciente, chama-se de músculo voluntário. As contrações do músculo esquelético permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. Fixam-se aos ossos, geralmente por meio de cordões fibrosos chamados tendões. Possuem contrações vigorosas e voluntárias. Está sob minha vontade. Isto é, seus movimentos obedecem à nossa vontade. Um exemplo disso são os músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. O músculo da perna você decide quando vai correr. Depende da situação. Porque quando o medo é grande, depois que você corre é que lembra. Na ação do medo, o camarada faz coisa que nem percebe, né? Músculo cardíaco. Esse tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos vertebrados. Nós, seres humanos, estamos dentro desse grupo. O músculo do coração, que promove os batimentos cardíacos, sua contração, por natureza, é vigorosa e involuntária. Que nós temos a representação dos principais músculos do nosso corpo. Na região da cabeça, do crânio, nós encontramos o músculo temporal. A referência do músculo temporal é justamente o osso temporal. Músculos faciais, músculos frontais. Referência do músculo frontal é o osso frontal. Temos o trapézio, que é um músculo bastante desenvolvido na região do pescoço, e também o esternocleidomastoide, que também está na região do pescoço. Encontramos o músculo preferido da enfermagem, né? O músculo da enfermagem. Olha aí, o deltoide. Por que desse nome deltoide? Justamente pelo seu formato triangular, que lembra a letra do alfabeto grego delta. O bíceps braquial, o extensor, os músculos do braço, o extensor comum dos dedos e do pulso. E enfim, nós temos essa distribuição desses músculos ao longo do nosso corpo. Músculo femoral, região do fêmur, nós temos aí bastante pontos de referência para o tipo de músculo que predomina naquela região. Então nós temos os músculos da região anterior do corpo e aqui nós temos a representação dos músculos da região posterior do nosso corpo. Olha lá o glúteo máximo. O glúteo máximo é onde vai ser administrada também algumas medicações, não é isso? Nós temos o glúteo máximo como ponto de referência. É o músculo, a musculatura do bumbum. Em alguns mais desenvolvido, em outros nem tanto, mas está lá, presente. A actina e miosina são proteínas que atuam no processo de contração muscular. No citoplasma da fibra muscular esquelética há muitas miofibrilas contráteis, constituídas por ligamentos compostos por dois principais tipos de proteínas, que são a actina e a miosina. A contração do músculo esquelético ela é voluntária e ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Nas pontas dos filamentos de miosina existem pequenas projeções capazes de formar ligações em certos sítios de filamentos de actina, quando o músculo é estimulado. As projeções de miosina puxam esses filamentos de actina, forçando-os a deslizar sobre os filamentos de miosina. Isso leva ao encurtamento das miofibrilas e, é claro, a contração muscular. Temos aí essa representação esquemática. Filamento de miosina, molécula de miosina e os filamentos de actina. Essa miosina se liga à actina, ao encurtamento dessas fibras, esse deslizamento da actina, fazendo a contração, promovendo essa contração muscular. Quanto ao funcionamento do músculo, é necessário que haja um estímulo para essa contração muscular. Esse estímulo parte do sistema nervoso central, por meio de um impulso nervoso, também chamado de impulso elétrico. Esse impulso chega até a fibra muscular, propaga-se pela membrana das fibras musculares, atinge o retículo sarcoplasmático, estrutura citoplasmática das nossas células musculares, fazendo com que o cálcio seja liberado do hialoplasma
ao contato com as miofibrilas. Nesse contato, o cálcio desbloqueia o sítio de ligação da actina com a miosina e permite que essa inicie aí o processo de contração muscular. Cessa o estímulo e o cálcio é imediatamente rebombeado para o interior do retículo sarcoplasmático. E aí cessa também a contração muscular. Ou seja, é uma atividade complexa que acontece, há um estímulo nervoso. Nesse estímulo nervoso, a nossa célula libera cálcio, esse cálcio vai lá, faz o desligamento entre actina e miosina e retorna para o retículo sarcoplasmático no interior da célula. Então, é esse todo o processo da natureza simples do estímulo da contração muscular. É o que nós temos para o momento a respeito de sistema muscular. Agradeço a sua paciência. Mais uma vez peço, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado e até a próxima.